Quando você usa qualquer dispositivo que é alimentado por eletricidade, você tem Nikola Tesla, um dos maiores cientistas que já viveu. Entretanto, embora o gênio tenha tido uma vida pessoal estranha, ele deixou algumas previsões aterrorizantes de que as autoridades tentaram manter segredo, mas que acabaram de ser tornadas públicas. Na maioria das vezes, a vida de figuras brilhantes é interessante. A vida de Nikola Tesla foi muito mais do que interessante, mesmo quando ele deixou para trás um legado que durará para sempre. Nikola Tesla nasceu em 1856 como um sujeito do Império Austro-Húngaro na região montanhosa de Lika, na Península Balcânica. Seu pai, Milutin, e sua mãe, Juka, eram ambos de ascendência sérvia. O pai de Tesla era um padre ortodoxo severo, mas amoroso, que também era um escritor e poeta talentoso. Tesla mergulhou na biblioteca de seu pai desde jovem. Tesla, obviamente, recebeu alguns de seus traços criativos de sua mãe, que era uma mulher trabalhadora com muitos talentos. Ela projetou aparelhos para ajudar nas tarefas domésticas e agrícolas, incluindo um bate-ovos mecânico. Tesla começou a sua educação em casa e mais tarde frequentou um ginásio em Karlsdad, na Croácia, onde ele se destacou em seus estudos. Sua habilidade de realizar cálculo integral em sua mente foi uma indicação precoce de sua genialidade, levando seus professores a suspeitar que ele estava trapaceando. Durante este tempo, o jovem Nikola encontrou uma gravura em aço das cataratas do Niágara. Em sua mente, uma enorme roda d'água estava sendo girada pela poderosa catarata. Ele disse solenemente a um tio que um dia ele viajaria para a América e capturaria energia desta maneira. Ele fez exatamente isso 30 anos depois. Entretanto, apesar de sua inventividade precoce, Tesla não se considerava um inventor até que ele fosse um jovem adulto. Tesla, que era apaixonado por matemática e ciência, aspirava a ser engenheiro, mas era constantemente oprimido pela insistência de seu pai para que ele entrasse no sacerdócio. Aos 17 anos de idade, Tesla contraiu cólera e inteligentemente extraiu uma importante concessão de seu pai. O mais velho Tesla prometeu a seu filho que, se ele sobrevivesse, ele seria autorizado a estudar engenharia na prestigiosa Escola Politécnica Austríaca em Graz. O desejo de Tesla foi concedido e o mundo inteiro seria mudado por este jovem ardente. Tesla começou seus estudos de engenharia mecânica e elétrica na Escola Politécnica, onde não demorou muito para que seu brilhantismo crescesse. Um dia, um professor de física mostrou à classe de Tesla um novo dínamo de Gramme, que poderia ser usado tanto como motor quanto gerador, usando corrente contínua. Depois de observá-lo por um tempo, Tesla especulou que poderia ser possível eliminar os comutadores, que são conexões de ignição ineficientes. Isto, brincou seu professor, seria como construir uma máquina de movimento perpétuo. Mas Tesla não largaria a ideia, a qual ele ponderou por anos. Ele intuitivamente sabia que a solução estava na alternância de correntes elétricas. E então, só quando Tesla tinha 24 anos, trabalhando para a central telefônica de Budapeste, é que a resposta veio a ele. Ele disse uma tarde que ele estava caminhando com um amigo pelo parque da cidade e recitando poesias. Uma parte do poema que ele proferiu abalou uma ideia em sua mente. Ele rapidamente pegou um pau e desenhou o diagrama na areia. O mundo não permaneceu o mesmo depois disso. Este foi o humilde nascimento do motor de indução. Tesla foi contratado por empresas de energia elétrica em Estrasburgo e Paris para melhorar as suas instalações de geração DC após a sua descoberta em Budapeste. Ele tentou sem sucesso interessar os investidores com seu conceito de motor CA na Alemanha e na França. Era óbvio que para realizar a sua visão, ele precisaria conhecer outros dos maiores engenheiros elétricos do mundo, Thomas Alva Edison. Tesla chegou em Nova York aos 28 anos de idade e ficou surpreso com o que ele descobriu. Ele diz que deixou para trás uma pátria muito bonita, artística e fascinante para se viver. Um lugar que era usinado, áspero e inapetente. O gênio sentiu que a América estava um século atrás da Europa em termos de civilização. Enquanto isso, Tesla, o imigrante sérvio, esperava começar uma nova vida com 4 centavos no bolso, alguns cálculos matemáticos, um desenho de um conceito de máquina voadora e uma carta de apresentação de Charles Batchelor, um dos sócios comerciais europeus de Edison. Aqui, a vida de Tesla se entrelaçaria com a de Edison. No final da década de 1870, a eletricidade foi introduzida pela primeira vez em Nova York. A lâmpada incandescente de Edison provocou uma demanda sem precedentes por eletricidade, e sua central elétrica de corrente contínua na Pearl Street, na Baixa Manhattan, estava rapidamente se tornando um monopólio. Postes simples carregavam dezenas de vigas transversais tortas que suportavam fios arqueados nas ruas
e a fiação elétrica exposta era um perigo. Crianças desprevenidas escalavam postes apenas para enfrentar uma morte elétrica inoportuna. Na verdade, os residentes do Brooklyn se acostumaram tanto a se esquivar dos choques das pistas dos carros elétricos que chamaram a sua equipe de beisebol de Brooklyn Dodgers. Entretanto, apesar dos riscos, os nova-iorquinos ricos se apressaram em ter as suas casas ligadas, incluindo um certo banqueiro chamado JP Morgan, que tinha investido pesado em Edison. Esta foi a situação quando o imigrante de 1,80 m da Europa Oriental entrou no escritório de Edison. Tesla entregou a Edison a sua carta de recomendação que dizia: "Meu querido Edison, eu conheço 2 grandes homens, e você é um deles. Este jovem é o outro." Tesla, então, passou a descrever o seu trabalho de engenharia e seus planos para um motor de corrente alternada. Edison sabia pouco sobre corrente alternada e não tinha nenhum desejo de aprender mais. Na verdade, Edison percebeu a corrente alternada como uma ameaça. Mas havia algo diferente em Tesla, e Edison o contratou imediatamente para melhorar as suas plantas de geração DC. Tesla alegou que Edison lhe prometeu $50 mil se ele tivesse sucesso, possivelmente pensando que era uma tarefa impossível. No entanto, a perspectiva de tanto dinheiro era uma grande motivação para o pobre imigrante. Tesla e Edison compartilharam uma característica de gênio, pois nenhum deles parecia dormir muito. Edison podia continuar por dias, catapultando em um sofá em seu escritório. Tesla afirmou que ele trabalhava das 10h30 às 5 horas da manhã do dia seguinte, na Edison Machine Works. Tesla alegou que mesmo na sua velhice, ele dormia apenas 2 ou 3 horas por noite. A semelhança terminou ali. Tesla confiou em flashes de inspiração, visualizando a invenção em sua mente em detalhes minuciosos antes de prosseguir para a fase de construção. Edison foi um homem de julgamento e erro e que definiu a invenção como 5% de inspiração e 95% de transpiração. Edison era um artista autodidata. Tesla recebeu a sua educação formal na Europa. Era apenas uma questão de tempo até que as suas diferenças se tornassem uma fonte de controvérsia. Tesla anunciou a conclusão do seu trabalho vários meses depois que Edison o contratou. Quando Tesla pediu para ser pago, Edison foi pego de surpresa. Ele explicou que a oferta de $50 mil foi feita em tom de brincadeira. Tesla demitiu-se imediatamente, chocado e enojado. Fora do trabalho falido, Tesla foi atrás de trabalhos pesados. Mas logo se espalhou a notícia de que um estrangeiro com talento em comum estava cavando valas para sobreviver. Os investidores se aproximaram de Tesla e pediram que ele desenvolvesse um método melhor de iluminação em arco. Apesar do fato de que esta não era uma oportunidade que ele esperava, o grupo concordou em financiar a Tesla Electric Light Company. Tesla começou a trabalhar e criou uma lâmpada de arco único, com um belo design e eficiência. Infelizmente, Tesla estava fora de seu alcance nos aspectos financeiros. Todos os lucros foram para os investidores, deixando Tesla com uma pilha de certificados de ações sem valor. Mas sua fortuna estava prestes a mudar. O Sr. A.K. Brown, da Western Union, concordou em investir no conceito do motor CA de Tesla. Tesla rapidamente desenvolveu todos os componentes para o sistema de geração e transmissão de energia CA, que é usado universalmente em todo o mundo hoje em dia em um pequeno laboratório, a apenas uma pequena distância do escritório de Edison. Durante este tempo, Tesla descreveu a incrível maneira como ele trabalhou. Ele disse: "Os motores que eu construí ali eram exatamente como eu os imaginava. Eu não fiz nenhuma tentativa para melhorar o design. Ao invés de simplesmente reproduzir as imagens como elas apareceram em meus olhos, e a operação sempre funcionou como esperado." A luta para criar o seu motor tinha terminado. Entretanto, a batalha para comercializá-lo estava apenas começando. Tesla solicitou 7 patentes americanas no campo de motores CA polifásicos e transmissão de energia em novembro e dezembro de 1887. Um sistema completo de geradores, transformadores, linhas de transmissão, motores e iluminação foi incluído. As ideias eram tão novas que foram concedidas sem serem desafiadas e se revelariam as patentes mais valiosas desde o telefone. Quando um ousado industrial de Pittsburgh chamado George Westinghouse, o inventor dos freios aéreos ferroviários, ouviu falar da invenção de Tesla, ele acreditava que ela poderia ser o elo perdido na transmissão de energia de longa distância. Ele chegou ao laboratório de Tesla e fez uma oferta para comprar as patentes por $60 mil, que incluía 5 mil em dinheiro e 150 ações da Westinghouse Corporation. Ele também concordou em pagar $2,50 em royalties por cada cavalo de potência de capacidade elétrica vendido. Tesla rapidamente espalhou metade da sua nova riqueza em um novo laboratório com mais invenções em mente. Com o avanço das patentes de Tesla, uma verdadeira guerra industrial irrompeu. Com efeito,
o futuro do desenvolvimento industrial nos Estados Unidos estava em jogo, e se a corrente alternada da Westinghouse ou a corrente direta da Edison seria escolhida como a tecnologia preferida. Há uma macabra nota de rodapé em toda esta história. Um assassino estava prestes a ser executado na primeira cadeira elétrica da prisão estadual de Auburn, em Nova York. O professor Brown tinha conseguido comprar ilegalmente um gerador Westinghouse usado para demonstrar os perigos extremos da corrente alternada de uma vez por todas. William Kemmler, um assassino de machado condenado, era o cobaia, morrendo horrivelmente em 6 de agosto de 1890, em um espetáculo horrível, muito pior do que enforcamento. O método foi mais tarde conhecido como Westinghousing. Apesar da imprensa negativa, a Westinghouse e Tesla estavam indo bem. A Westinghouse Corporation recebeu o contrato para iluminar a Chicago World's Fair, a primeira feira mundial totalmente elétrica. A feira também foi conhecida como a Exposição Colombiana e comemorou o quadricentenário aniversário da descoberta da América por Colombo. Ao competir com a recém-formada General Electric Company, que havia assumido a Edison Company, a Westinghouse cortou a oferta de $1 milhão da GE pela metade. Grande parte dos custos propostos pela GE estava ligada à quantidade de fio de cobre necessária para usar a energia DC. A oferta vencedora da Westinghouse propôs um sistema AC mais eficiente e econômico. Em 1º de maio de 1893, a exposição colombiana foi aberta. O presidente Grover Cleveland apertou um botão naquela noite e 100 mil lâmpadas incandescentes iluminaram os edifícios neoclássicos do recinto da feira. Esta Cidade da Luz foi criada por Tesla, Westinghouse e 12 novas unidades de geração AC de 1.000 cavalos de potência no Hall of Machinery. O sistema Tesla polifásico de geração e transmissão de corrente alternada foi orgulhosamente exibido no Grande Salão de Eletricidade. Para os 27 milhões de pessoas que compareceram à feira, ficou muito claro que a corrente alternada era o poder do futuro. A partir de então, a corrente alternada foi responsável por mais de 80% de todos os dispositivos elétricos encomendados nos Estados Unidos. Tesla logo voltaria sua atenção para outro empreendimento, que também se mostraria turbulento e o levaria a vários buracos para coelhos. Vários avanços científicos já haviam lançado luz sobre o fenômeno de alta frequência. Na Inglaterra, James Clerk Maxwell demonstrou matematicamente que a luz era a radiação eletromagnética, ou seja, a luz era a eletricidade vibrando a uma frequência extremamente alta. Heinrich Hertz, da Alemanha, demonstrou experimentalmente que uma faísca elétrica envia ondas eletromagnéticas para o espaço. Estas descobertas identificaram ondas de rádio e provocaram intensa especulação sobre novas possibilidades elétricas. Tesla começou a procurar por um dispositivo que pudesse transportá-lo para este território desconhecido. Frequências mais altas, ele sabia, teriam inúmeras vantagens técnicas. As lâmpadas seriam mais brilhantes, a energia seria transmitida com mais eficiência, e tudo seria menos perigoso porque a energia passaria inofensivamente através do corpo. O objetivo inicial de Tesla era criar lâmpadas com brilho e configuração revolucionária, se aproximando da frequência da luz solar. Isto, ele esperava, iria substituir a lâmpada incandescente de Edison, que usava apenas 5% da energia disponível. Tesla então começou a sua pesquisa de alta frequência, construindo geradores AC giratórios mais rápidos. No entanto, quando ele se aproximava de 20 mil ciclos por segundo, as máquinas começavam a voar todas separadas, deixando muito além do seu objetivo. A resposta veio de forma de um dispositivo notável, conhecido como bobina Tesla, que ainda está em uso até hoje. Esta invenção foi patenteada em 1891. Tomava uma corrente normal de 60 ciclos por segundo e aumentava a frequência para centenas de milhares de ciclos por segundo. A bobina podia gerar tensões extremamente altas, além das altas frequências. Tesla, então, criou algumas das primeiras neons e luzes fluorescentes usando altas frequências. Ele também foi o primeiro a tirar fotografias de raio-x. No entanto, estas descobertas foram paralisadas em comparação com a sua descoberta de novembro de 1890, na qual ele iluminou sem fio um tubo de vácuo, transmitindo energia através do ar. Este foi o início da obsessão de Tesla com a transmissão de energia sem fio. O inventor rapidamente descobriu que ele podia transmitir e receber sinais de rádio poderosos usando as suas novas bobinas Tesla, quando elas estavam sintonizadas para ressoar na mesma frequência. Quando uma bobina é sintonizada para uma frequência específica, a ação ressonante literalmente amplia a energia elétrica de entrada. Tesla estava pronto para transmitir um sinal de 50 milhas para West Point, Nova York, no início de 1895. No entanto, o desastre ocorreu no mesmo ano. O laboratório de Tesla foi destruído por um incêndio em um prédio,
O momento não poderia ter sido mais inconveniente. Guglielmo Marconi, um jovem experimentador italiano, estava trabalhando duro na Inglaterra, desenvolvendo um dispositivo de telegrafia sem fio. Em 1896, o jovem Marconi obteve a primeira patente de telegrafia sem fio da Inglaterra. Seu dispositivo tinha apenas 2 circuitos, e, segundo alguns, não podia transmitir através de um lago. Mais tarde, Marconi montou demonstrações de longa distância, enviando sinais através do Canal da Mancha com o oscilador Tesla. Em 1897, Tesla depositou seus próprios pedidos básicos de patente de rádio. Eles foram concedidos no ano de 1900. Em 10 de novembro de 1900, Marconi depositou seu primeiro pedido de patente na América, que foi negado. Durante os 3 anos seguintes, os pedidos revisados de Marconi foram repetidamente rejeitados devido à prioridade de Tesla e outros inventores. Em 1903, o escritório de patentes observou que muitas das reivindicações não são patenteáveis sobre os números de patentes Tesla 645.576 e 649.621 de registro, sendo que a emenda para superar as tais referências e ignorância fingida de Marconi sobre a natureza de um oscilador Tesla não é nada absurda. No entanto, Tesla estava prestes a aprender como as patentes americanas poderiam ser inconstantes. A Marconi Wireless Telegraph Company Ltd. começou a prosperar nos mercados de ações em 1900, devido principalmente às conexões da família Marconi com a aristocracia inglesa. As ações da Marconi britânica subiram de 3 para 22 dólares por ação, e o glamuroso jovem nobre italiano ganhou aclamação internacional. Edison, antigo empregador de Tesla, e Andrew Carnegie investiram ambos em Marconi, e Edison se tornou um engenheiro consultor Marconi americano. Então, em 12 de dezembro de 1901, Marconi transmitiu e recebeu sinais através do Oceano Atlântico pela primeira vez. Quando um de seus engenheiros comentou que parecia que Marconi tinha dado um pulo nele, Tesla respondeu: "Marconi é um cara legal. Permita que ele continue. Ele está fazendo uso de 17 das minhas patentes." A calma confiança de Tesla foi abalada em 1904, quando o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos reverteu abrupta e inesperadamente suas decisões anteriores e concedeu a Marconi uma patente para a invenção do rádio. As razões para isto nunca foram completamente explicadas, mas tem uma informação possível que é o poder financeiro de Marconi nos Estados Unidos. Ele teve muito apoio financeiro. Tesla estava preocupado com outras questões na época, mas quando Marconi recebeu o Prêmio Nobel de 1911, ele ficou furioso. Em 1915, ele processou a Marconi Company por infração, mas faltavam-lhe os recursos financeiros para prosseguir com o processo contra uma grande corporação. A patente de rádio número 645.576 de Tesla não foi mantida pela Suprema Corte dos Estados Unidos até 1943, poucos meses após a sua morte, permitindo que Tesla tivesse o último riso póstumo. No entanto, esta foi uma decisão egoísta. Durante a Primeira Guerra Mundial, a companhia Marconi processou o governo dos Estados Unidos por usar as suas patentes. A corte simplesmente evitou a ação, restaurando a prioridade da patente de Tesla sobre a de Marconi. Embora muito tenha sido dito sobre os estranhos hábitos de Tesla, suas previsões, muitas das quais já aconteceram, são ainda mais confusas. Como um homem poderia ver o futuro? Aqui estão algumas das previsões geniais deste gênio. Número 1. Quando o wireless for perfeitamente aplicado, toda a Terra será convertida em um enorme cérebro, que, na verdade, sendo todas as coisas partículas de um todo real e rítmico. Seremos capazes de nos comunicar uns com os outros instantaneamente, independentemente da distância. Não apenas isso, mas através da televisão e da telefonia, nos veremos e ouviremos uns aos outros como se estivéssemos frente a frente, apesar das distâncias intermédias de milhares de quilômetros. E os instrumentos através dos quais podemos fazer o seu serão surpreendentemente simples em comparação com o nosso telefone atual. Um homem será capaz de carregar um em seu bolso do colete. Isso não se encaixa na descrição de um smartphone? O que você acha? Número 2. O atual aparelho receptor sem fio será eliminado para máquinas muito mais simples. Estática e todas as formas de interferência serão eliminadas, de modo que inúmeros transmissores e receptores possam ser operados sem interferência. É mais do que provável que o jornal diário da casa seja impresso sem fio em casa durante a noite. A gestão doméstica, os problemas de calor, luz e mecânica doméstica será liberada de todo o trabalho através de energia sem fio benéfica. Esse é o Wi-Fi ao qual você se conecta todos os dias e o usa para diversos fins. Número 3. Já em 1898, eu propus aos representantes de uma grande fábrica a construção e exposição pública de um vagão de automóvel que, deixado a si mesmo,
realizaria uma grande variedade de operações envolvendo algo semelhante a uma autonomia. Este é o carro que se dirige por conta própria. Curiosamente, uma empresa com o nome dele é uma das líderes em direção autônoma com este piloto automático. Número 4. Quando a transmissão sem fio de energia é feita comercialmente, o transporte e a transmissão serão revolucionários. Já foram transmitidos filmes sem fio por uma curta distância. Mais tarde, a distância será ilimitável. E depois, quer dizer apenas alguns anos depois, as imagens serão transmitidas através de fios. Elas foram telegrafadas com sucesso através do sistema de pontos 30 anos atrás. Quando a transmissão sem fio de energia se tornar geral, estes métodos serão tão grosseiros quanto a locomotiva a vapor em comparação com o trem elétrico. Isso é transmissão de energia sem fio. Número 5. Talvez a aplicação mais valiosa da energia sem fio será a propulsão de máquinas voadoras, que não carregarão combustível e estarão livres de quaisquer limitações dos atuais aviões e dirigíveis. Nós iremos de Nova York para a Europa dentro de algumas horas. As fronteiras internacionais serão amplamente obliteradas e um grande passo será dado em direção à unificação e existência harmoniosa das várias raças que habitam o nosso globo. O wireless não só tornará possível o fornecimento de energia para a região, por mais inacessível que seja, mas será eficaz politicamente ao harmonizar os interesses internacionais. Criará entendimento ao invés de diferenças. Estes seriam aviões que não precisam de reabastecimento. O conceito é baseado na capacidade de transmitir energia por longas distâncias sem o uso de fios. Número 6. Eu espero fotografar pensamentos. Em 1893, enquanto estava envolvido em certas investigações, eu me convenci de que uma imagem definida formada no pensamento deve, por ação reflexa, produzir uma imagem correspondente na retina, que poderia ser lida por um aparelho adequado. Agora, se for verdade que um pensamento reflete uma imagem na retina, é uma mera questão de iluminar a mesma propriedade e tirar fotografias, e então usar os métodos comuns que estão disponíveis para projetar a imagem em uma tela. Se isto puder ser feito com sucesso, então os objetos imaginados por uma pessoa seriam claramente refletidos na tela à medida que são formados, e desta forma, cada pensamento do indivíduo poderia ser lido. Nossas mentes seriam então, de fato, como livros abertos. Quando foi a última vez que você fez uma ressonância magnética? Viu algum paralelismo nisso? Número 7. Eu prevejo que o desenvolvimento da máquina voadora exceda a do automóvel. E espero que o Sr. Ford faça grandes contribuições para este progresso. O problema do estacionamento de automóveis e do fornecimento de estradas separadas para o tráfego comercial e de lazer será resolvido. Torres de estacionamento com esteiras surgirão em nossas grandes cidades, e as estradas serão multiplicadas por pura necessidade ou finalmente tornadas necessárias quando a civilização trocar rodas por asas. Isso não é nada além do carro voador, que muitas empresas estão competindo para trazer para o mercado primeiro. Número 8. Depois que Nikola Tesla foi descoberto morto em seu quarto de hotel em Nova York em janeiro de 1943, representantes do escritório de propriedade alienígena do governo dos Estados Unidos apreenderam muitos documentos relacionados ao brilhante e prolífico trabalho do inventor de 86 anos de idade. Era o auge da Segunda Guerra Mundial, e Tesla afirmou ter inventado o raio da morte, uma poderosa arma de raios de partículas que poderia ter se mostrado inestimável no conflito em curso. Para evitar o risco da tecnologia de Tesla cair nas mãos dos inimigos da América, o governo invadiu e apreendeu todos os seus bens e documentos do seu quarto no New Yorker Hotel. O que aconteceu com os arquivos de Tesla depois disso, assim como o que estava naqueles arquivos, permaneceu um mistério. O FBI finalmente desclassificou cerca de 250 páginas de documentos relacionados a Tesla sob a Lei de Liberdade de Informação em 2016, após um ano de perguntas de campo sobre possíveis encobrimentos. O Bureau deu seguimento a mais 2 lançamentos, o mais recente em março de 2018. Apesar da publicação destes documentos, muitas perguntas permanecem sem resposta, e alguns dos arquivos do Tesla permanecem sem resposta também. 3 semanas após a morte do inventor sérvio-americano, o engenheiro elétrico do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, foi encarregado de revisar os seus documentos para ver se eles continham alguma ideia de valor significativo. De acordo com os documentos desclassificados, o Dr. John G. Trump afirmou que a sua análise revelou os esforços de Tesla para ser principalmente especulativo, filosófico e promocional na natureza, e que os trabalhos não incluíam novos princípios sonoros e viáveis ou métodos para a realização
de tais resultados. O nome do cientista é sem dúvida familiar, já que John G. Trump era tio de Donald J. Trump, o 45º presidente dos Estados Unidos. Ele era o irmão mais novo do pai de Trump, Fred, e ajudou a projetar as máquinas de raio-x que ajudaram pacientes com câncer, bem como a trabalhar na pesquisa de radar para os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Depois tem a questão desconcertante dos arquivos que faltam. Quando Tesla morreu, a sua herança foi para o seu sobrinho, Sava Kozanovic, que era o embaixador iugoslavo nos Estados Unidos na época, graças à sua conexão familiar com Tesla. De acordo com documentos recentemente desclassificados, alguns agentes do FBI suspeitavam que Tesla Kozanovic estava tentando tomar o controle da tecnologia de Tesla a fim de disponibilizar tais informações para o inimigo e consideraram prendê-lo para evitar isso. Os arquivos de Tesla e outros materiais foram enviados para Belgrado, na Sérvia, em 1952, depois que um tribunal americano declarou Kozanovic o herdeiro legítimo da propriedade de seu tio, onde eles agora residem no Museu Nikola Tesla. Entretanto, enquanto o FBI registrou 80 peças entre os pertences de Tesla, apenas 60 chegaram a Belgrado. O que aconteceu com essas 20 peças restantes e materiais? Apesar da avaliação desdenhosa de John G. Trump das ideias de Tesla imediatamente após sua morte, os militares tentaram incorporar o armamento de feixes de partículas nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. Notavelmente, o raio da morte inspirou a iniciativa de defesa estratégica de Ronald Reagan, ou Guerra das Estrelas, programa dos anos 80. Se o governo ainda está usando as ideias de Tesla para impulsionar a sua tecnologia, isso poderia explicar porque alguns arquivos relacionados ao inventor ainda são classificados. Vamos ouvir o que você acha do gênio Tesla na seção de comentários abaixo. E não esqueça de deixar o seu like. Tchau!